Queridos, hoje vamos estudar um texto bíblico e a gente não vai fazer a sequência das mensagens. Hoje o pastor me deixou livre, não que eu fique acorrentado ao pastor, né? Mas o tema é livre e vamos meditar em Marcos capítulo 6, do verso 1 ao 13. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 13. E vamos falar um pouco sobre atitudes em meio à rejeição do Evangelho. Eu acho esse tema muito oportuno para os nossos dias, porque você pode ser tudo dentro de uma universidade, mas se você disser que você é cristão e segue as Escrituras, você é automaticamente rejeitado. Você pode ser tudo dentro de casa, mas no momento que você se posiciona a servir a Deus, você começa a ser rejeitado. Você pode ter qualquer religião, mas quando você procura ser fiel às Escrituras, você é rejeitado. Perceba que a rejeição, ela está desde a sociedade. Ufa, sentou, né? A Sofia se encaixou. Sentou assim. A rejeição começa desde da sociedade e perpassa, chegando à nossa própria casa. Filhos nos rejeitam por causa do Evangelho, e isso é extremamente frustrante, né? Pais e mães nos tratam agora com frieza. E o que fazer num cenário como esse? Eu sempre digo, olha, o pastor ele tem que aconselhar desde um gerente de banco ao pintor da fachada do banco. E como ele faz isso? E como o cristão deve fazer isso? Se unindo com Cristo. É bem interessante que isso me faz lembrar de uma história do meu pai, que estava na hora do almoço esperando, procurando lugar para cultuar. Ele era muito assim, na hora do almoço, descia do trabalho e procurava algum lugar para cultuar. E aí entrava desde a Assembleia de Deus, Deus é amor, e viu muitas coisas. Mas ele procurava sempre uma igreja para cultuar. E teve um dia que estava chovendo, aí ele viu uma igreja e não entrou, mesmo de Havaiana. Havaiana é um chinelo que a gente usa muito lá no Nordeste, né? Entrou de Havaiana, aí cultuou o Senhor. Depois do culto, os irmãos podem tomar um café, tem um banquete. Ele foi lá, e quando menos espera, ele estava no meio de oficiais generais, era um culto da Páscoa dos militares, e meu pai, aquele tipo nordestino, calça social, camisa de botão por fora, um chinelo de dedo, e falando do amor de Deus, e disse, não fico constrangido. E a gente, olha, muito pelo contrário, mesmo com seus trajes, nós não estamos constrangidos, porque você fala de Cristo. Ou seja, amados irmãos, quando a igreja esquece de falar desse evangelho, há entre nós divisões, porque há aqueles que são funcionários públicos, aqueles que são do mundo corporativo, os aposentados, aqueles que são empreendedores, mas o que nos une? O Evangelho. A gente não pode esquecer disso, para que a gente, diante do desafio, lembrar o que nesse cenário faria Jesus. Vamos ler o texto aqui, e aí a gente não vai ter a apresentação aqui, você realmente vai ter que acompanhar com uma Bíblia do seu lado, ou de um colega, e vamos contar em um cenário de oposição. E quais foram as atitudes de Jesus? Marcos capítulo 6, verso 1 ao 13. Observe a leitura do texto sagrado que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre seus pares e na sua casa. Mas pôde fazer ali
não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar novamente? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que nos trouxe até aqui. Pai, prepara os nossos corações, nos usa apesar de nós, acalma toda a nossa ansiedade, que possamos estar inteiros com os nossos pensamentos aqui. Pai, nos ajuda, nos traz um coração quieto, um espírito manso e disposto. Sara a nossa alma, Deus. É o que te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como falei, queridos, Jesus sofre oposição. E aqui, uma oposição ao voltar para a sua própria casa, para a sua própria terra. Então, se você acredita que se converter, ou após se converter, ou após caminhar, você vai começar a passar por desafios dentro de casa, eu quero dizer que Jesus já é um exemplo de alguém que recebeu muitos desafios já da sua própria cidade. E aí eu quero destacar para os irmãos que, apesar de voltar para casa e reconhecer que o profeta não tem honra na sua própria casa, isso não o impediu de voltar para casa e para um cenário extremamente desafiador de oposição. E o que é que Jesus fazia ou fez nesse cenário? Qual a sua primeira atitude? A primeira atitude, amados irmãos, é que ele continuava a pregar, apesar da oposição. Parece simples aqui, né? Mas, na verdade, quando a gente recebe a oposição, não é aceito, então é hora de parar. Quantos irmãos, na primeira oposição dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, dizem assim, não, eu quero ser daquele crente bonzinho, eu quero ser daquele crente que é aceito. Ontem mesmo, no momento lá dos casais, um próprio presbítero, ele não é um dos presbíteros nosso não, para sua mente ficar assim, quem foi? Será que é o Rafael, que acabou de se levantar? Não. Um presbítero lá, ele falou assim, pastor, teve um momento na minha vida no conselho, que eu cheguei e falei para um outro presbítero, eu não concordo com você. E esse outro presbítero era o pastor da igreja. E aí, quando acabou a reunião do conselho, o próprio pastor foi em cima do presbítero. Meu amado, meu irmão, não faça isso mais. Eu disse, então nem precisava de chamar meu amado, meu irmão. Mas desceu a lenha no presbítero que ele se retraiu e nunca mais falou no conselho, com medo de receber uma repreensão como essa. Então, quantos de nós, ao falar do evangelho para um neto, foi tão maltratado com palavras tão duras que nos retraiu? Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, não espere aceitação para continuar a pregar. A pregação deve vir por obediência, independente da aceitação e do resultado. O próprio verso 2 do texto que acabamos de ler, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E no final ele diz,
o pessoal começa a pensar, que sabedoria é essa? É muito interessante que o ensino de Jesus não despertava elogios assim, que doutor da lei, ou aonde esse homem estudou, qual foi o seminário, que homem culto. Na verdade, quando Jesus pregava, ficavam impressionados com a sua sabedoria. E sabe o que é isso? É aplicar as verdades do céu ao cotidiano do dia a dia. Muitas vezes as pessoas não querem mais nos ouvir, porque falamos muito do céu e esquecemos que essa realidade do céu deve passar pelo nosso espírito, ser vivida pela nossa alma e transmitida pelos nossos abraços. Então, esse era o ensino de Jesus. Ele pregava de uma forma que todo mundo olhava para ele e disse, que sabedoria maravilhosa. Eu me sinto abraçado. Quantos de nós, em alguns momentos, assim, ao longo desse ano, em momentos de pregação, saíram lágrimas dos olhos, mesmo se segurando. Eu disse, meu Deus, esse meu Jesus é lindo. Olha como ele me aceita, como ele me amou, como ele cura, como ele me dá esperança, como ele me revigora, como ele me traz paz, como ele me aceita, como ele faz nova todas as coisas. Realmente, esse Deus, o meu Cristo, ele é maravilhoso. É dessa forma que Jesus ensinava. Então, ele não esperava o resultado, ele pregava, ensinava, e isso tudo com sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu disser assim, olha, comece agora, independente da aceitação, falar do amor de Deus, falar do Evangelho. E aí as pessoas, em vez de começar com amor, começa com aquilo que é divergente. Então a pessoa começa mais com temas polêmicos. Mas começar com uma polêmica ou um tema divergente, isso é muito mais uma ideologia cristã do que o próprio Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 1. É apresentar a pessoa de Jesus, que veio, morreu a nossa morte, para que, vivendo a sua própria vida, nos resgatasse. Ele morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar e voltará para nos buscar. É falar desse homem, desse Jesus, que ressuscitou, que está vivo, que a morte não o aprisionou. E aí, na próxima vez, veja como a gente perdeu essa palavra, esse ensino de sabedoria. Quando chega um visitante na igreja, e ele decide ficar na Maranata, algumas pessoas falam assim, eu conquistei fulano para Jesus. Essa é a ideia de um discurso filosófico. Na verdade, eu disse, graças a Deus que a Norma foi acolhida na família Maranata. A ideia de acolhimento e não de vencer um discurso. É essa perspectiva de ensinar com sabedoria. Então, que a gente, muito pelo contrário, quando Paulo fala a Timóteo, diz que o homem de Deus não convém a contender, mas ser manso. Quando a conversa não é mais para o ensino, está uma disputa, ele diz, não, eu não estou aqui para disputar com a sua ideologia ou pensamento. Eu estou aqui para apresentar Cristo. E mesmo que você não tenha mais nada a dizer, e for apresentado no meio de um monte de doutores da lei, como o cego que falamos no domingo passado, você vai ser simples e dizer, eu era cego, e agora vejo. Não tem nada que alguém pode falar diante das evidências que Cristo tem tirado o teu luto, revigorado a sua terceira idade, trazido paz nas escolhas dos jovens e harmonia no casamento. Quanto a essas marcas, a gente pode dizer como Paulo, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Veja, a primeira atitude é continuar pregando e ensinando a palavra de Deus com sabedoria. Ou seja, o próprio Senhor nos diz isso. Mas do verso 3 a 4,
Veja o que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não vive aqui entre nós, as suas irmãs? E o próprio Jesus declara no verso 4, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. A segunda atitude de Jesus é que ele tinha consciência da rejeição. Mas isso nos liberta da aceitação. Agora, imagine, eu já vendi perfume, viu, irmãos? Eu já era funcionário público, mas as contas não fechavam. E eu sou assim. Não é que eu sou assim, não. O homem de Deus, ele é assim. Se as contas não fecham, ele sai de casa e vai fazer alguma coisa. Nem que seja procurar uma obra para ver se tem como ajudante e trabalhar. E é interessante que no treinamento de perfume, pela rua, as pessoas dizem assim: olha, a norma que está aqui, né, e até poderia depois dar essa consultoria, mas é assim, você vai receber 50 nãos para um sim. O vendedor de perfume, ele já sai de casa sabendo que ele vai ter rejeição. E aí eu saía, olha, tem esse perfume aqui. E naquele tempo, irmão, não tinha um esclarecimento muito sobre pirataria não, sabe? Eu dizia, esse aqui é o número 2, que é o tal. Esse aqui é o 32, que é o de tal lugar, né? Fazendo e saindo com aquela pasta cheia de perfume. Aí eu encontrava um, aí dizia não. Encontrava outro, não. Eu disse, opa, já estou com 2 não, estou chegando perto do meu sim. E aí procurava meus 50 nãos para vender o meu primeiro perfume. Quando era lá para os 25 não, vendia um. Opa, voltou, zerou. Vamos de novo, procurar meus 50 nãos. Vendedores, irmãos, têm essa atitude. Eles saem para a venda reconhecendo que nem todo diálogo será uma venda. E nós, apresentando o Evangelho de Cristo, sabendo que esse Evangelho, ele é tanto cheiro de morte para os que perecem, mas de vida para aqueles que são salvos, a gente quer chegar no lugar e sempre ser aceito. Opa, vou chegar aqui e vou converter todo mundo. E não sabe que o Evangelho tem 2 facetas. Cheiro de morte para os que perecem. É como se estivesse jogando churume, né, que aquele cheiro, que aquele líquido de carro de lixo, que fica aquele mau cheiro. Ou seja, quando o Evangelho é apresentado para um pecador resiliente e que rejeita, isso traz desconforto. E não espere tapinha nas costas. Mas, para aqueles que são salvos, ele começa a trazer um cheiro de vida. Então, amados irmãos, tenha a consciência de que o Evangelho, falar de Cristo, pode trazer profunda rejeição. E aqui é bem interessante que eu sabia disso. Eu disse, rapaz, eu não vou ficar em Recife, não. Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Eu vou embora para São Paulo, que lá ninguém me conhece, quem sabe? Não é essa a ideia, de procurar um lugar onde ninguém te conhece. Mas a ideia, amados irmãos, é perceber que até as pessoas mais próximas, que conhecem tanto da sua vida, porque essa pessoa que descreveu Jesus, pensa num homem fofoqueiro, sabia tudo da vida dele, e mesmo assim não quis saber dele. Até das irmãs, sabiam até mais do que os nossos católicos dos dias de hoje, que diz que Maria é virgem até os nossos dias e que só havia Jesus. Mas eu quero dizer e reafirmar, não espere aceitação, mesmo daqueles que te conhecem de longa data. Porque algumas pessoas falam assim, não, falar de Jesus para fulano, ele me conheceu, ali jogou futebol comigo, ali é meu parceiro do ensino médio, ali a gente conversava e dividia as maiores aventuras. Aí quando você fala de Jesus, o cara diz, olha, fulano, daqui para cá, eu posso até ser seu amigo, mas não fale de Jesus. Aí muitas vezes, por causa da aceitação, ficamos do lado, negamos a Cristo e caminhamos sem falar. Eu não estou dizendo de alguém, de um marido, eu não estou dizendo de uma amiga, em que você vai falar do amor de Deus e ela te rejeita, e você diz, então vai para o teu lado que eu vou para o meu. A ideia é que você apresente Jesus e, se houver rejeição, continue orando por essa pessoa. Só Ele muda os corações, mas Ele muda.
Preste bem atenção. Só Jesus muda os corações, mas Ele muda. Porque a gente muitas vezes ora sem fé. Ele diz, não, eu vou orar porque eu vou orar pelo menos esse vazio, essa frustração. Todos aqueles que devem se aproximar do Senhor, devem se aproximar com fé, convicto que Ele responde às nossas orações. A terceira atitude, vimos que a primeira atitude em meio à rejeição é pregar a palavra de Deus. Continuar pregando com sabedoria. A segunda é reconhecer a própria rejeição. Dizem que um bom trabalho acadêmico começa com um problema. Qual o problema que você resolve? É interessante, a gente usa isso no mundo corporativo. Eu vou resolver o problema de alguém e aí propor uma empresa. E muitas vezes no Evangelho a gente diz, não tem problema nenhum. Você terá oposição da sua própria casa, até da sua própria vizinha. Mas uma outra atitude de Jesus, a gente vai ver no verso 5 ao verso 7. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Preste bem atenção. O próprio Jesus não fez milagre nenhum naquele local. Mas ele continuava a ensinar. Jesus não era motivado pelo resultado, mas pela obediência. Essa é a terceira postura. Ou seja, não são os resultados que nos motivam, mas pelo que ele fez. E isso é extremamente um divisor de águas. Se você falar com um espírita kardecista, ele faz o bem porque em algum momento ele vai colher o bem. Ou seja, ele está sempre pensando no bem do futuro. Então eu saio de casa, a campanha do quilo, vou com a sacolinha, a gente olha um homem tão piedoso, ele diz, não, eu estou com a minha sacolinha do quilo aqui, mas eu sei que vai ter depois uma sacolinha de bênçãos que vai chegar. Então ele sai de casa procurando as bênçãos. Muitas igrejas dizem assim, você tem que ser fiel à igreja, você tem que trazer as coisas para a igreja, se não tiver nessa igreja você está fora, não tem a salvação, e faz com que você faça alguma coisa para conquistar algo. Eu digo que essas igrejas parecem muito mais com os espíritas do que o próprio evangelho. Agora, o evangelho de Deus, de Cristo, o próprio Cristo revelado, eu faço porque Ele me amou primeiro. A minha motivação está no passado. Nos nossos dias, a nossa motivação está no passado. Ele morreu por mim, é por isso que eu faço isso. E isso, amados irmãos, faz total diferença. Eu vou me engajar na igreja local, na igreja Presbiteriana Maranata, porque eu espero que essa igreja tenha todos os bancos lotados. Não, eu vou me engajar pelo que Cristo já fez por mim. Eu vou agora amar a minha netinha ou meu filho, porque eu estou percebendo que ele está inclinado, e aí eu vou chegar mais fundo. Eu disse, não, eu vou continuar amando com a mesma intensidade pelo que Cristo fez por mim no passado. Ele me amou quando eu ainda era um grande pecador. A nossa motivação está na cruz. E o próprio Senhor, quando Ele ia percorrendo, Ele não fez alguns milagres. E se Jesus, em alguns lugares, não fez milagres, quem é você para achar que pode tirar água de pedra quando o Senhor não mandou? Isso vamos perceber o próprio Moisés. Há um momento dele bater e sair a água, mas mais na frente é o momento de só falar. E ele quer fazer do seu jeito e bater na rocha novamente. As nossas experiências do passado não garantem resultados numa próxima experiência do futuro. Mas uma coisa é certa, o nosso contentamento sempre estará em Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão você vira um grande CEO de empresa Presbiteriana Maranata. Não, trouxemos o pastor Jonas, ele tem um currículo, em tal igreja ele fez um reavivamento, passou por tal igreja que tinha 10 membros e chegou a 17. Nossa, isso aqui é impressionante. Os números do pastor Jonas, vamos trazê-lo. E aí, aquela expectativa dos números do passado, e quando ele começa a pregar, eu te falei, rapaz, a nossa igreja vai experimentar um avivamento, eu te falei, e daqui a pouco
numa igreja que tem 20, daqui a pouco 18, daqui a 17, 10, 5. Disse, mas as suas experiências do passado não é garantia de resultados para o futuro. A única garantia que temos é de contentamento nele, vindo ou não crescimento, vindo ou não avivamento. Mas saiba, viu, que os maiores feitos que vamos fazer nesse mundo, as pessoas só vão perceber depois da nossa partida. Já percebeu isso? O Charles Kirk, que acabou de falecer lá nos Estados Unidos, um jovem promissor de 31 anos, 2 filhas, cristão, levava multidões para a universidade falando que a nossa moral tinha que ser guiada por Cristo, falando sobre o casamento, falando sobre os valores cristãos, morreu aos 31 anos. Mas, segundo pesquisas, ele impactou os Estados Unidos durante os últimos 11 anos. Mas a sua morte, da semana passada, pode impactar os Estados Unidos para os próximos 100 anos. Então, não se apegue a resultados. Você já pensou nisso? Que o maior legado que o Rafael vai trazer para o Davizinho vai ser lá no velório? Isso não pode ser apavorante, mas ao mesmo tempo, para o cristão, deve ser glorioso, porque ao olhar o seu pai, o corpo do seu pai, ele vai dizer assim, ele está aqui, o seu corpo está aqui, mas o seu espírito está em Deus, esperando aquele grande dia. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E aí você, num cenário de dor e despedida, se torna um cenário de esperança e de grande expectativa. Maranata. Para aqueles que estão aqui desde a fundação da igreja, quem está aqui que conhece a Maranata desde a fundação? Nossa, eu falo para os irmãos, na hora de escolher o louvor aqui, a gente tem que escolher uns louvores mais da década de 70 do que da década de 2000. Né? Diz, olha a plateia. Por que eu estou dizendo para vocês? O nome Maranata, segundo a história, mostra de um pastor e de uma igreja que estava com grande expectativa da volta do Senhor. Os sermões eram sempre apontando, olha, a brevidade, o Senhor vem, se preparem para o encontro com Ele. E a palavra Maranata é, ora vem, Senhor Jesus. Vem o teu reino, Senhor, nos resgata. Até quando, Senhor, veremos justiça no meio de nós? Derrama sobre nós a tua graça. E em que momento a gente nos perdeu? Eu não estou dizendo que a gente se perdeu, não. Porque Deus é quem dá o crescimento. É Deus que nos prova em meio aos desafios. Mas uma coisa é certa, para aqueles que estão aqui até hoje, não será os resultados, mas sim a poderosa mão de Deus, que vai nos sustentar todos os dias. E domingo após domingo estaremos dizendo aqui, cantando, porque Ele vive, temor não há. Que coisa linda, não é? Eu também acredito nisso. A outra atitude, por fim, está do verso 8 ao verso 11, que tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer. A última atitude é viver pela providência. Olha, passamos que em meio à rejeição devemos continuar pregando com sabedoria. A segunda, que devemos ter a consciência dessa rejeição. Então, uma atitude concreta. Eu serei rejeitado e vou me libertar da aceitação. A terceira é que a nossa atitude deve ser motivada pela glória de Deus e não pelos resultados. E por fim, devemos viver pela providência de Deus, desfrutando da própria igreja de Cristo. No verso 8 até o verso 11, o próprio Cristo chama os discípulos. E ao chamar os discípulos, enviam de 2 em 2 para ir de casa em casa. Era para entregar folheto? Nada contra aqueles que entregam folheto. Deus nos dirige aqui para mostrar, amados irmãos, que o Evangelho requer comunhão, abertura de casas, de lares. A chave do Evangelho
ela deve não só levar a chave do nosso coração, mas também a chave da nossa casa ou o código da nossa fechadura eletrônica. As pessoas devem ter livre acesso e devemos confiar na providência de Deus. É muito comum, e aí dentro da igreja, eu só vou convidar o pastor quando tiver um banquete. Eu também aqui não estou me defendendo em causa própria, querendo todo dia comer na casa diferente. Mas muitas vezes a gente não convida o vizinho porque a gente não tem aquele grande banquete ou aquele café colonial. Não, vou convidar o vizinho. Ele vai perceber que eu falo tanto do amor de Deus e eu vou ter o quê? Ele vai perceber que minha casa é muito pequena. Amados irmãos, Deus nos chama para uma comunhão real dentro dos nossos próprios lares. Nós fazemos a agenda de tarefas para, em 2026 eu quero emagrecer, em 2026 eu quero fazer um implante, nossa, né? Em 2026 eu quero estar mais perfumado, eu quero estar mais sarado. Outros, em 2026 eu vou pintar meu cabelo de um caju, quem sabe, né? Para aqueles que têm. A gente faz várias promessas, mas a gente não trabalha, sabe o que, amados irmãos? Em 2026 eu quero abrir minha casa. E a cada 15 dias eu quero receber uma família para evangelizar, para falar do amor de Deus, para ser uma pessoa autêntica, amorosa, para mostrar para essas pessoas o quanto Cristo já mudou meu coração. Como Ele transformou alguém extremamente egoísta em alguém que divide o pão. Você percebe? Deus nos envia para ter comunhão. E aí, meu filho, Mateus até está lendo, de John Maxwell. Muitos se comunicam, mas pouco se conectam. Eu falo para os seminaristas que não visitam, eu digo, eu quero dizer para você que, não, pastor, eu não estou pagando visita 1 nem visita 2, então eu vou deixar isso para o 3º semestre. Mas a visita faz parte do sermão. De onde vêm essas aplicações? A gente não tem confessionário aqui, não. Eu tenho que ir na casa dos irmãos. Os irmãos têm que ir na casa dos outros. Abrir a sua própria casa. Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros. A nossa caminhada não é solitária. Passaremos por rejeição. E você quer ser o Rambo? Eu estou falando porque Rambo, que falaram que tem muita gente da década de 70, 80, né? Então não vou falar de nenhum. Mas para aqueles mais novos, Rambos é aquele militar que sozinho matava todo mundo, destruía todo mundo. Deus não nos chamou para uma vida solitária. Sabe por quê? Sem o colo de uma amiga, tudo é mais fadonho. Sem um ombro de um amigo, tudo é mais penoso. Você sabia disso? Você sabe, principalmente os homens, que acham que conseguem vencer tudo e todos na força e no poder do Silva, da família Oliveira, da família Lima, da família Mansa. A rejeição, precisamos de um quartel e de um local de acolhimento. Levar pedrada todos os dias dói. Ser abandonado pelo pai dói. Ser desprezado pelo marido machuca. Mas devemos ver que Deus nos preparou para a família de Deus. E Ele diz que todo aquele que é rejeitado pelo pai, ou pela mãe, ou pela própria família, mas ama o Senhor, ainda nessa vida terá marido, esposa, pais, irmãos, ainda nessa vida. Então eu louvo a Deus, mesmo com a ausência, por exemplo, do pai da Thalita, principalmente as mulheres, elas têm muito essa conexão com a família, né? O homem é mais só a graça. É por isso que a gente teve 3 filhos. Que quando ela viu que tinha 2 meninos, disse, meu Deus, eu vou ficar sozinha. Que esses 2 meninos, quando encontrar 2 mulheres, vão para lá, ela vai levar para a casa da sogra e acabei, perdi meu filho. As irmãs sabem disso, né? Homem, a gente tem que lembrar que é aniversário da mãe dele. É aniversário da tua mãe. Ainda bem, porque senão passa, né? Vocês sabem disso. E mesmo nesse desafio da Thalita, ela tem o Teles como um pai. E realmente abraça, chora com ele. Eu já tenho o Anselmo como um avô, que já partiu. Cada um tem os seus, né? Mas eu quero dizer, o Senhor tem derramado sobre a nossa comunidade.
homens e mulheres. Muitas irmãs estão sozinhas e não tem um barulho de criança, porque não convidou meus filhos ainda. Mas se convidar, vai ter barulho. Eu lembro quando meu pai estava chegando em casa e disse: pai, me desculpe, mas tem brinquedo aqui e tal jogado. Eu disse: filho, isso aqui é vida. Eu chego lá em casa hoje, meu pai é viúvo, está tudo do mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Tudo limpinho e tal. Eu disse: meu Deus, Senhor, cadê os brinquedos? No chão. Então a gente fica reclamando dos brinquedos e quando eles vão embora, diz: meu Deus, cresceu tão rápido. Foi embora. Então, muitos dos idosos sofrem da solidão porque não convida as crianças. Por exemplo, meus filhos estavam na casa da Rogéria. Quem já foi na casa da Rogéria é grande, é um sobrado. Ele disse: pastor, essa casa tem hora que é uma solidão, assim, um vácuo. Parece a caverna do dragão. Ou seja, não tem nada, só rio. E aí, muitas vezes, ela convida o pessoal que empina a pipa na frente da casa dela. Vamos, entra aqui, vamos com o almoço. Os irmãos, e as crianças adoram. Ou seja, Deus tem nos dado, as crianças que acabaram de ir, irmãs, são os seus netos espirituais. São os seus netos. Porque eu ensino para os meus filhos. Para os mais idosos, são os seus avós. Para os de meia idade, são os seus tios. E aí até a professora lá no Mackenzie, Caleb fala: tia não, é prof. Eu disse: mas a senhora é minha tia. Meu pai disse: se a senhora é crente, a senhora é minha tia. Ou seja, todo mundo na sala de aula chama de prof, é tia, porque a senhora é crente, então a senhora é minha tia. Tenhamos isso, desfrute disso. Esses dias a gente está chegando no final, dá uma ilustração final. Como a gente precisa de forças, lá no ECC, um homem ficou endemoniado. Em alguns dos ECC, eu não sei quando é que você vai ver isso, então, em alguns desses ECC. E eu quero dizer para você que é comum, depois que o demônio deixa o corpo, ou por fora do corpo, a pessoa fica exausta e jogada no chão. Ali não há mais demônio. Há uma exaustão. O próprio Jesus, quando expulsava demônio, dizia: e depois de partir o demônio, sair, ele ficou como se tivesse morto, o corpo, a pessoa. E aí, no momento lá da possessão, e depois o rapaz, depois de bater em algumas coisas e tal, caiu no chão. Oramos, e ele no chão falou assim: que vergonha. Tem muita gente olhando para mim, pastor? Eu disse: não, querido, tem não. Mas eu não estou conseguindo me levantar, pastor. Veja, ele estava jogado no chão. Disse: o diabo falou para mim que vai destruir a minha vida. Não, você aceita no nome de Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo me levantar. E aí um homem pegou de um ombro no outro e a gente levantou ele. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É exaustivo a luta contra o diabo. O nosso Senhor já venceu, mas esse corpo é frágil. E precisamos um dos outros. É bem interessante, eu quero fazer esse desafio. Um grande homem que bombardeava na Segunda Guerra Mundial, ele foi atingido. E aí ele abriu o seu paraquedas. Quando ele caiu num local inimigo, mas conseguiu voltar. Voltou para a base. E começou a falar do Evangelho nos Estados Unidos. E falando: eu estou aqui porque o meu paraquedas abriu. Eu estou aqui porque em meio ao desespero eu puxei e Deus me livrou para o meio do paraquedas. Passados 10 anos de palestra nos Estados Unidos, em uma das suas palestras, um homem levantou a mão. Disse: reverendo, eu sou aquele mecânico que dobrou os paraquedas. Aí ele diz na palestra: qual foi a última pessoa que dobrou os seus paraquedas? E aí eu quero incentivar você, essa manhã, de mandar uma mensagem para uma pessoa que na sua jornada abriu os seus paraquedas, dobrou os seus paraquedas. E em algum momento na jornada esteve com você ombro a ombro. Mande uma ligação para ela, um WhatsApp. Aquela pessoa que Deus está lembrando para você: querido, muito obrigado. Eu fui desafiado a isso.
E no domingo passado, já finalizando, em meio à rejeição, eu mandei essa palavra para o meu amigo Charles, que está em Manaus há mais de 15 anos, que eu não o vejo. E ele falou: eu estou desempregado há muito tempo. Eu estou vivendo uma crise de identidade, porque eu não consigo suprir. E eu acho que eu sou um inútil. Mas a sua palavra hoje pela manhã me mostrou que algumas vezes Deus me usou para dobrar alguns paraquedas. Obrigado, meu irmão e amigo, pastor Jonas. Ligue para alguém hoje e diga que a sua vida fez diferença e que essa pessoa foi usada por Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, estamos aqui reconhecendo que a Tua palavra é boa, nos sara, ela é cheia de sabedoria. Muito obrigado, ó Deus, porque em meio à rejeição e à consciência, o Senhor tem provido todas as coisas e nos dado uma família de fé. Queremos agradecer pela Igreja Presbiteriana Maranata, por todos que estão aqui, aqueles que estão no encontro com Cristo, de Casais com Cristo. Nos faz lembrar que somos os teus braços para acolher o faminto e ao necessitado. Nos dá um dia na tua presença, revigora as nossas expectativas. Faz do Senhor teu servo para o louvor da tua glória. Amém. Queridos, bom almoço, que Deus nos abençoe, porque a nossa alma já foi exposta. Bendito seja o Senhor. Bom almoço a todos.